nossa articulação com o nosso ouvido. Eles são vizinhos anatomicamente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Recentemente eu gravei um vídeo falando dos barulhos, dos estalos na região auditiva da nossa articulação e isso teve uma repercussão muito grande, muitas pessoas se identificaram com esses sintomas, agradeceram pelas informações, onde eu também fiquei muito lisonjeado pela ajuda que a gente conseguiu dar, mas também a partir desse conteúdo surgiram outras dúvidas e é por isso que eu estou gravando esse vídeo agora. Por quê? Muitos relataram, além dos estalidos, dos barulhos, alterações como zumbido no ouvido, sensação de ouvido tampado, tipo quando você vai subir a serra, vai pegar um voo e ficar com aquela sensação do ouvido cheio, além de outras alterações na região auditiva. Então, por conta disso, hoje aqui estou gravando mais um vídeo para falar especificamente a respeito dessas alterações. Então, se você tem sintomas como esse, te recomendo assistir até o final, porque já antecipando a respeito do tratamento, a primeira etapa é entender o que está se passando com você. Esse é o passo, um dos mais importantes para entrar num processo de melhora e é isso que eu vou tentar fazer nesse vídeo agora, usando termos simples, de fácil compreensão. Vamos lá! Aqui nós temos a imagem de um crânio, uma vista lateral. Nós temos em destaque aqui dois músculos que são os principais responsáveis pelo movimento de abrir e fechar a boca e principalmente de morder. São musculaturas extremamente potentes, principalmente esse daqui que é o nosso músculo masseter ou masseter, como alguns dizem. E aqui esse esqueletinho está abrindo e fechando a boca. Reparem que aqui está o nosso ouvido, a região auditiva, e aqui está a nossa articulação. Ó, vou passar por uma outra imagem. Olha aqui a proximidade da nossa articulação com o nosso ouvido. Eles são vizinhos anatomicamente. É como se fosse o meu vizinho aqui, ó, de parede. Ó. Vamos entender o conceito. Aqui nós temos a musculatura no qual mencionei, que é responsável principalmente por apertar. Quem tem o hábito inconsciente ou involuntário diariamente de estar apertando ou rangendo os dentes, utiliza demais essa musculatura. E como ela é extremamente potente, começa a ser aplicado uma força, uma sobrecarga na nossa articulação. Tá vendo esse pontinho vermelho aqui, ó? Ele quer dizer que aqui tá tendo uma força excessiva por conta desse conjunto muscular e desse mau hábito. Essa força acaba sendo transmitida para o nosso vizinho ouvido. Vou te dar um exemplo para ilustrar. Imagine que o meu vizinho de parede aqui, ó, o que divide a gente seja uma parede muito fina, por exemplo, uma parede de gesso, e que ele comece a bater nessa parede frequentemente, causar impacto regularmente. Eu vou ouvir esses barulhos, ou seja, eu vou sentir o reflexo de todo aquele problema que está acontecendo lá na casa dele, de toda aquela confusão que ele está passando para a parede e da parede da minha casa. O comparativo ele é muito semelhante na questão da articulação. As alterações oriundas do apertamento, do bruxismo, etc., começam a passar para o ouvido. E aí começa uma série de alterações, como o zumbido, que nem eu mencionei ali no começo, a sensação de ouvido tampado, oscilações de pressão e etc. Se você quiser saber mais a respeito dos barulhos, te recomendo assistir o vídeo que eu vou deixar no link aqui. Aproveitando o gancho, ó, aqui essa partezinha azul é um disco de cartilagem, ou seja, ele está deslocado, e aí quando a gente vai abrir e fechar a boca, esse disco se desloca. Enfim, não vou me aprofundar muito porque já tem um vídeo falando a respeito disso. Mas o resumo da situação é o seguinte: existe uma proximidade muito grande entre a nossa articulação, a ATM, e a região auditiva. As alterações provocadas pelo bruxismo, musculatura e etc. comprimem a região, são transmitidas para o ouvido e aí a pessoa começa a relatar sintomas como os mencionados. Bom, gente, a partir do momento que vocês entenderam qual é o cenário que se passa quando existem as alterações auditivas, eu vou agora orientar o que vocês devem fazer diante dessa situação. Primeira etapa, número 1, ser avaliado por um médico otorrinolaringologista.
É a especialidade da medicina que estuda especificamente o ouvido. É fundamental você ter um diagnóstico para daí sim você tratar os seus maxilares com mais segurança. Em hipótese alguma, a gente pode negligenciar uma possível alteração, um possível problema no qual é da competência médica na parte auditiva e isso não ser tratado, certo? Feito isso, os tratamentos dos maxilares. E infelizmente não existe uma precisão grande no qual a gente possa oferecer que vá dar uma garantia que vá reduzir os seus zumbidos, que vá cessar todos os sintomas que você está tendo. Infelizmente é uma limitação da ciência que até hoje não foi possível atingir uma solução plena. Porém, mesmo assim, é possível você melhorar. Qual que é o caminho? Ir lá no princípio do ciclo, interromper, cessar, acabar com esse mau hábito que é o hábito de ranger e apertar o dente. Isso é um processo no qual existem métodos, exercícios, conteúdos no qual o paciente vai aplicando. Dificilmente por conta própria ele vai conseguir atingir esse patamar. E é por isso que existe a nossa especialidade, no qual faz com que o paciente atinja um patamar de evolução e consiga abandonar hábitos que muitas vezes estão incorporados a vida toda. É muito difícil abandonar situações que estão enraizadas, como se estivessem em um piloto automático, porque nos acompanham muitas vezes durante anos. E a ajuda do profissional que faz o paciente atingir esse patamar. Se esse conteúdo foi bom para você, dá um like. O YouTube vai entender que ele foi relevante para outras pessoas também, e com isso a gente vai criar um vínculo, um círculo de ajuda. Segundo, eu posso também te orientar de forma mais precisa. Primeiro, você pode deixar um comentário e segundo e principal, você pode fazer o teste de bruxismo, que está no link da descrição. O que é? Rapidamente, são algumas perguntas no qual eu considero essencial para conhecer melhor o seu caso. Eu vou avaliar individualmente todas as respostas que chegarem até mim e eu vou dar um retorno, dar um feedback de que forma eu posso te ajudar com mais detalhes. E também se inscrever no canal para ser a primeira pessoa a receber a notificação dos próximos vídeos. Tá bom, gente? Muito obrigado e muita saúde para todos.